fiscal, vamos dizer, um passo para trás que está sendo dado no programa de privatizações, uma preocupação de fato com os rumos da economia. E falando em privatizações, acho que no dia 2 de janeiro o senhor deu uma declaração da privatização da Sabesp, que seria a joia da coroa. Fiquei muito feliz e eu queria saber se está na pauta, tem algum prazo. A gente sabe que você tem um alinhamento a diminuir o tamanho do Estado. Não, está na pauta, tanto Sabesp, quanto EMAI, quanto mais linhas da CPTM, metrô, concessões de rodovias. Então a gente criou... Observe o seguinte, a estrutura de um governo é um direcionador da política. Quando você monta a estrutura, você está, de certa forma, antecipando o que você pensa para a política. Então, 2 aspectos aí são fundamentais. A gente criou uma secretaria de parcerias e investimentos com a iniciativa privada. Então, uma secretaria do PPI paulista. Então, um programa que a gente criou que é justamente para ser o direcionador dos esforços de privatização e concessão. E uma secretaria de negócios internacionais, para a gente fazer a busca ativa de investidor, para a gente ser mais presente lá fora, para a gente trabalhar mais a questão das exportações. A gente vai começar de imediato a fazer os estudos com a privatização da EMAI, para a privatização da Sabesp. E veja, eu sempre disse isso, faz sentido? Em tese faz. Então os estudos vão mostrar isso. O que a gente quer? No final das contas, aumentar o investimento, aumentar o investimento, por exemplo, em sensorização de rede, aumentar a efetividade das ações da empresa, aumentar o investimento em reuso de água, aumentar o investimento em universalização, em ligações, em coleta e tratamento de esgoto e fazer com que a tarifa fique mais baixa. Isso é possível? Totalmente possível. De certa forma, se a gente olhar para trás e verificar o que foi feito no Eletrobras, foi feito isso. A gente está trazendo muito investimento no setor elétrico, devolve a Eletrobras para o game, que a Eletrobras estava fora do jogo, né? Ela perdeu a sua capacidade de investir. Houve a prorrogação dos contratos de concessão de geração, isso gerou mais dinheiro, né? Gerou um upside e esse dinheiro foi totalmente investido na conta de desenvolvimento energético para baixar a tarifa. A mesma coisa pode ser feita na Sabesp. O mesmo modelo encaixa na Sabesp, então eu acho que a gente, no final das contas, vai conseguir uma equação que aumenta o investimento e baixa a tarifa. A gente vai garantir que a água vai chegar na torneira e vai chegar na torneira mais barata, com mais eficiência. Olha só, Tarcísio, aquele modelo do Rio de Janeiro, da SEDAI, pode ser utilizado aqui também para a Sabesp? O modelo da SEDAI é diferente, né? Você pega a Sabesp, é uma empresa consolidada e que tem ações em bolsa, né? 50,3% da Sabesp é governo do Estado, 49,7% é investidor privado, são acionistas. A Sabesp tem empresas negociadas na Bolsa de São Paulo, na Bolsa de Nova York. O que houve na SEDAI? Houve uma concessão. A SEDAI permanece, né? Ela mantém, por exemplo, o tratamento de água, a distribuição de água, e os concessionários assumiram a coleta e o tratamento de esgoto. Uma parte da distribuição de água e a coleta e tratamento de esgoto. Então o modelo Sabesp é diferente. A gente está falando de abrir mão do controle da empresa. E a gente pode até manter uma participação na empresa estratégica. Aquela Golden Share, né? Golden Share, ou seja, a gente vai ter um papel relevante na tomada de decisão estratégica, mas você abre mão do controle. E esse controle tem muito valor. E com esse controle você joga muito dinheiro para dentro, você passa isso para o capital privado, a gente vai ter aí muito investimento acontecendo nos próximos anos. E é interessante, esse dinheiro que entra pode ser capturado no setor de saneamento, para a gente levar saneamento para regiões que ainda têm sistemas isolados, onde a Sabesp ainda não atua. E a outorga gerada também pode ser distribuída em parte com os 375 municípios que são atendidos pela Sabesp, na proporção dos seus atendimentos. Então, as prefeituras ganham, os municípios ganham, o cidadão é que ganha no final das contas, porque vai ter um serviço de mais eficiência, um serviço que vai contar com muito investimento, vai ser universalizado num prazo menor e com uma tarifa mais baixa. Porque a partir do momento que eu renovo os contratos de concessão, que hoje a Sabesp tem, o maior contrato de concessão é com a Prefeitura de São Paulo, eu gero também um upside, gero um grande valor, e esse valor pode ser integralmente utilizado na redução de tarifa. Olha só, então, esse é o modelo. Queria fazer uma pergunta aqui. Em first place, good morning everybody. Tô aqui em Orlando. Ô Tarcísio, o negócio é o seguinte, tô nos Estados Unidos aqui, mas tô acompanhando de longe o que tá acontecendo. Queria saber de você, como foi o encontro com o presidente agora de vocês aí? O pessoal começou a te cornetar, falou: traidor, tá apertando a mão aí do rapaz lá. Como que foi esse encontro? E que isso
vai trazer aí o pessoal te xingou muito ou não? É complicado. Não, até que não. O pessoal acho que entendeu a minha posição. Eu sou governador de São Paulo, então fui eleito pelo meu público, que é um público bolsonarista, é um público de centro-direita, mas tem que governar para todos e olhar o interesse do Estado em primeiro lugar. É natural que eu converse com o presidente da República e vou manter a conversa no nível republicano, e conversar não significa ter alinhamento político de maneira nenhuma. Boa. Então, o que a gente está lá buscando? Primeiro, fui defender a necessidade da gente manter a privatização de Santos, que é o maior acontecimento da Baixada Santista dos últimos anos. A gente está falando de um despejo de volume de investimento de 20 bi, que é algo que se não tiver a privatização... O Porto. Não vai Mas ter. Isso depende do governo federal? Depende, porque o Porto é federal. E como foi a sinalização a respeito disso? Olha, foi interessante assim, porque o que ele sinalizou? Olha, eu em princípio sou contra a privatização, mas não tenho dogma. Faça uma apresentação aí para a nossa turma, para o ministro da Casa Civil, para o PPI, para o ministro de Portos. E se eu for convencido que a coisa é boa, de repente a gente até muda de opinião e pode tocar. Qual que é o argumento para convencer o Lula sobre essa privatização? Oi? Qual é o argumento principal para convencer? Acho que é emprego. É emprego. Vamos dizer, o governo dele tem um desafio que é gerar emprego. Tem um desafio que é o compromisso com o social. Como que você vai gerar 60 mil postos de trabalho de outra forma lá na Baixada Santista, que precisa tanto do emprego? Olha quantas pessoas estão morando na Baixada em palafita, estão lá sem saneamento básico, que não tem moradia. Você está falando de gerar 60 mil postos de trabalho. Por quê? A privatização, com o volume de dinheiro que vai chegar lá, primeiro, vai impulsionar o turismo. É um berço de turismo, a gente vai passar a ter 4 berços para navios de cruzeiro, então vai ter muito mais turismo, tem toda a revitalização dos armazéns antigos, a integração com o Centro Histórico de Santos. Segundo, o comércio exterior, o aprofundamento do canal de 15 para 17 metros, o Porto de Santos se torna o maior hub de contêiner da América Latina, vai ter um incremento de movimentação absurdo, então você cria muita oportunidade no comércio exterior, é muito mais navio chegando. Terceiro, os investimentos que vêm na mobilidade. Então você pega parte do bônus de assinatura e investe no túnel do Maciço, que é a ligação Santos-São Vicente, você cria um corredor da Imigrantes até a ligação seca Santos-Guarujá, você faz a ligação seca Santos-Guarujá, leva o VLT, ou seja, leva uma solução de mobilidade para o Guarujá, você faz isso muito mais rápido fazendo a concessão do porto, fazendo de uma maneira muito mais rápida, porque não adianta nada. A gente recuperou o porto. O porto dava meio bi de prejuízo por ano, está dando meio bi de lucro. O porto está com quase 2 bi de caixa. Mas não adianta nada, que há sempre uma dificuldade de fazer o investimento com a estrutura pública. A estrutura privada traz muito mais flexibilidade, traz muito mais velocidade. E aí tem aquela discussão, mas é estratégico. Não existe esse negócio estratégico. Não existe nada que o poder, a iniciativa privada não possa fazer sendo convenientemente e corretamente regulada. Vamos supor, o que a autoridade portuária pública faz? Define arrendamentos portuários, define tarifa, define se vai haver desmembramento de área, se vai haver repartição de área, adensamento de área. Tudo isso o contrato pode definir e a regulação também. Então, quais são os desafios do contrato? Primeiro, garantir a segurança jurídica para quem já opera no porto. Ou seja, quem já está operando e fez investimento tem que ter seu contrato respeitado. O contrato pode mudar para melhor, nunca para pior. Segundo, garantir que aquele concessionário não vai ter uma atitude anticoncorrencial com quem já opera lá. Isso na hipótese de ser um armador ou um operador portuário. Como é que você resolve isso? Com a distribuição de capital. Quem pode participar do leilão? E terceiro, garantir investimento com redução de tarifa. Quando você consegue conciliar esses 3 requisitos, o contrato e a regulação suprem a autoridade portuária pública. Então a ideia é não criar novos monopólios, né? Pelo contrário. Né? Pelo contrário. Ô Tarcísio, o problema aqui é tudo centralizado em Brasília, né? Isso aqui é... da caneta, por exemplo, São Paulo é o que? O PIB aqui. PIB é o quê? 31%. Mas do Brasil é o quê? 1/3 do Brasil? 31% do PIB brasileiro. 30% do Brasil. Esse dinheiro vai para Brasília e depois volta. Vai quanto para Brasília dos 30%? Vai muito. Não vai? Vai para depois voltar. Volta muito pouco. Por que é assim no Brasil? Por causa a questão do Pacto Federativo, né? Então, esse Pacto Federativo